Boa noite a todos. Há um tempo me pediram para que eu falasse sobre tolerância. E aí, na hora de organizar o que falar, eu vi que eu não teria como falar de tolerância sem falar junto de auto-amor. E eu espero que vocês entendam no que nós vamos conversar hoje, do porquê que uma coisa não existe sem a outra. E aí, logo em seguida, essa proposição que esse trabalho fosse feito, eu recebi um vídeo do Haroldo Dutra que fala exatamente de intolerância. Eu acho que ele não poderia ter reunido num só vídeo tão curto coisas tão essenciais para a gente compreender a nossa intolerância. E ele começa exatamente citando uma frase do Emmanuel, que diz que a única voz que o orgulho escuta é a voz da humildade. A única voz que a violência escuta é a voz da paz e da brandura. E aí ele nos ilustra como que está a nossa voz hoje. Falando de quê? Muito envolvida com discursos de ódio, onde a simples proposição de uma ideia ou defesa de pontos de vista já é o suficiente para gerar atritos, desentendimentos, porque as pessoas acham que para se colocar, para se posicionar, para colocar o que pensam, tem que fazer de uma forma agressiva, violenta. E ele fala o tanto que o ódio está contaminando aquilo que a gente acha que é construir alguma coisa. E ele fala que o antivírus da intolerância é o respeito. Que se a gente quer construir algo novo, se a gente quer encontrar a paz, o único caminho é o caminho do respeito. Então a gente precisa avaliar não o quanto que os outros estão sendo intolerantes ao defender seus discursos de ódio, mas a gente precisa administrar a nossa própria intolerância. A gente precisa trabalhar a nossa aceitação do jeito que o outro é. A gente precisa aceitar o outro do jeito que ele é, do jeito que ele pode, do jeito que ele consegue ser. Mas qual a dificuldade? Cada vez que a gente se percebe criticando ou julgando o outro naquilo que ele tem de diferente de nós, se a gente o faz de uma forma violenta ou de uma forma agressiva, é hora da gente parar e olhar para a gente. Porque com certeza tem coisa mal resolvida, com certeza tem conflitos dentro de nós que estão sendo defendidos e comunicados de uma forma equivocada. Cada vez que eu agrido o outro por ele ser diferente de mim, que eu não o aceito do jeito que ele pode ser, é sinal de que a minha própria aceitação também precisa ser trabalhada. Eu preciso resolver primeiro não só aquilo que eu não aceito em mim, mas especialmente a minha arrogância de achar que o meu certo e o meu jeito tem que ser universal ou tem que ser imposto ao outro. Aceitar-se é o caminho necessário para que eu consiga essa aceitação do outro do jeito que ele é. E eu só consigo fazer isso pelo caminho do respeito. E aí ele termina o vídeo, óbvio, nos chamando por um exemplo maior de amor e tolerância que nós tivemos. Ele fala exatamente isso que essa mensagem inicial fala. Jesus veio num tempo de barbárie, de crueldade, de supremacia do poder, de uso do poder para se sobrepor, para dispor das vidas humanas, pelo bel prazer da defesa daquilo que eles acreditavam. E mesmo vindo nesse ambiente, mesmo vindo no meio de tantos vícios e de tantas distorções, em momento algum as ações do Cristo se deixaram contaminar por esse ambiente. O Cristo em momento algum agiu por ódio e muito menos caiu nas armadilhas de responder à violência com violência. Exatamente como a mensagem inicial fala. Ele não veio com exércitos, ele não veio com espada, ele não precisou de nada disso para deixar sua mensagem de amor. Pelo contrário, seria extremamente incoerente ele usar da força para impor uma mensagem de amor. E se o Cristo conseguiu deixar uma mensagem tão sólida, que perdura até hoje, é porque ele foi extremamente coerente com a essência divina dele, com a sua essência amorosa. Por ele estar em coerência com quem ele era, ele não precisou usar da força nem da violência para convencer ninguém, e nem pretendia isso.
nem pretendia convencer os outros de que os outros estavam errados e só ele correto. Ele simplesmente veio deixar uma mensagem de amor. E ele conseguiu tudo isso simplesmente sendo ele. Por se amar e se respeitar como filho de Deus, ele trouxe toda a coerência para suas atitudes, para suas ações, para sua mensagem. E por que, se a gente tem um exemplo tão grandioso, a gente ainda se deixa contaminar com esses discursos de ódio? Por que a gente ainda entra nessas armadilhas de se defender atacando o outro, ou de não respeitar essas diferenças? Elizabeth Kubler-Ross, no livro A Roda da Vida, traz um exemplo belíssimo. O trabalho dela é um trabalho muito voltado para o amor e para a compaixão. Mas para ela desenvolver todo o trabalho dela, ela conta algumas histórias pessoais, inclusive. E numa dessas experiências que ela narra nesse livro, ela vai ao encontro daquilo que a gente viveu em termos históricos, de um dos exemplos mais bárbaros da intolerância humana. Ela foi numa visita à Polônia, e aí ela foi a Majdanek, que foi uma das usinas de morte de Hitler. E aí ela vai descrevendo tudo que ela vê naquele lugar, todo o horror, toda a barbárie, e ela quer exatamente confrontar aquilo que ela sabe que existiu ali historicamente, mas ver, perceber ela mesma estando lá. Porque ela queria compreender como que um ser humano poderia ser tão cruel como outro ser humano. Como que a intolerância poderia levá-lo a uma via tão cruel, tão bárbara, tão desumana no tratar de um outro ser humano. E aí ela vai descrevendo todo o cenário. É difícil até de ler. Imagina estando lá. E aí, ao mesmo tempo que ela vai descrevendo os cenários dos lugares, né, de ser um campo de concentração, ela vai colocando os questionamentos dela. Uma das incoerências que ela vê quando ela entra num dos alojamentos é que tem várias coisas escritas, marcadas nas paredes, iniciais, nomes, mas um símbolo se repete em vários dos alojamentos, que são borboletas desenhadas. Desde as mais grotescas até as mais detalhadas e bem feitas. E ela fica se questionando, por que borboletas? Qual o significado de tantas borboletas num ambiente como esse? O que aquilo representava para aquelas pessoas que estavam ali vivendo a angústia de uma sentença de morte, certas de que a qualquer momento seriam chamadas para isso? E aí, ao mesmo tempo que ela vai descrevendo quão horrorizada, o quão chocante é tudo que ela vê, ela escuta uma voz que diz: você também seria capaz de fazer isso. E aí, mais surpresa ainda ela fica. Como assim? Eu estou exatamente chocada, ela pensando. Eu nunca vi nada parecido com isso. Ela foi criada na Suíça, num ambiente que pobreza, desigualdade. Ela não tinha uma estrutura familiar tão boa. Ela se via como uma pacifista. Como alguém poderia vê-la com toda aquela expressão de estar chocada, de estar reprovando tudo aquilo e dizer que ela seria capaz de fazer algo parecido? E aí a voz continua: você se surpreenderia com o que você seria capaz de fazer se você tivesse nascido numa Alemanha nazista. Porque existe um Hitler dentro de cada um de nós. E aí ela vai conversar com essa moça que disse isso para ela e entender do porquê daquela colocação. A moça se chamava Golda. Aos 12 anos, a Gestapo entrou na casa dela, levou o pai dela e logo em seguida levou toda a família dela para Majdanek. Num desses dias de horror, a família dela é recolhida para ser levada à câmara de gás. E em meio a todo o desespero de ser despido, de ser colocado numa fila para ser morta, eles gritam, eles choram, eles clamam por piedade. E mesmo assim, óbvio, são levados para a câmara de gás. E aí eis que o milagre acontece. Por alguma razão divina, a porta não fechava com ela. E ela precisou ser retirada para que eles conseguissem fechar e cumprir a cota de extermínio do dia. Como ela já tinha entrado na lista, eles deram ela como morta. Ela se salvou por uma ação que nem ela mesma saberia explicar.
Só que ela não teve tempo nem de se lamentar, nem de ficar tentando compreender o que aconteceu. Ela precisou usar toda a energia que ela tinha ainda para sobreviver, para se manter viva. Não só pelo cenário do nazismo, mas porque ela tinha que enfrentar um frio absurdo, um nível de insalubridade, onde uma simples gripe levava à morte várias pessoas, onde havia uma epidemia de tifo. Então, ela precisava usar toda a energia que ela tinha para se manter viva, para ter forças para trabalhar, porque ela precisava estar cavando valas, retirando neve, porque senão ela seria de novo levada a uma câmara de gás. E nos momentos em que ela pensava em desistir, era a hora que ela lembrava de toda a barbárie, de toda a crueldade que ela tinha vivido. E é nesse momento que ela se alimenta desse ódio, de toda essa revolta, de toda a amargura, para ela conseguir não sucumbir a tudo aquilo. Para que o fato dela ter sido poupada pudesse ser usado para que ela fosse parte dessa história. Para que ela relatasse aquilo que ela viu, para quem não sabe o que aconteceu ali dentro. E aí ela se mantém dessa forma, se alimentando desse ódio como uma forma de se manter viva. E aí, quando as forças aliadas vêm, que acontece finalmente a libertação não acontece só em termos de eles estarem livres do nazismo, mas é o momento em que a Golda faz uma reflexão absurdamente lúcida e madura. Ela sabia que todo aquele ódio, que toda aquela amargura, foi o que a manteve viva, mas para enfrentar aquilo que ela tinha que enfrentar. A partir do momento em que a libertação veio, ela não tinha mais que enfrentar isso. E aí ela reflete: se como Hitler, eu usar a minha vida que foi poupada para disseminar o ódio, eu não sou diferente dele. E ela reflete ainda mais: para que eu encontre a paz, é preciso que eu deixe o passado para trás. E quando ela vai relatando essas coisas, a própria Kubler-Ross se questiona como alguém que viveu toda essa crueldade pode fazer a opção de viver para o amor e por o perdão. Mas a Golda, ela não se vestiu do papel da vítima. Ela não entrou na lamúria, muito menos na revolta, quando não havia mais por que fazer isso. E na reflexão de se perceber dentro dessa história toda, ela optou por se ver como o milagre da vida. Ela optou por se ver como aquela que Deus escolheu para sobreviver. Isso fez toda a diferença para ela. Para ela, ela só merecia ter sobrevivido se ela tocasse outras vidas de tal forma que ela pudesse transformar ódio e desejo de vingança em amor e comiseração. Que exemplo belíssimo esse. Não só porque ele vem nascendo num ambiente onde a intolerância era a regra maior, onde a intolerância ultrapassava qualquer limite de dignidade, de humanidade. Como pode uma garota jovem ter amadurecimento, ter lucidez para fazer esse balanço, para perceber que tudo aquilo que ela carregava para se defender de uma condição tão adversa foi necessário até o momento em que a condição era adversa? A partir do momento que aquilo não era mais uma ameaça para ela, não havia por que ela se manter naquela posição, nem se alimentar de algo tão destrutivo. Ela conseguiu utilizar defesas para uma situação absurda e, mesmo assim, se desvencilhar disso quando ela não era mais preciso. Isso é um exemplo belíssimo de auto-amor. O exemplo da Golda, infelizmente, é uma exceção à regra. Porque o que a gente vê hoje? Os discursos de vitimismo, de lamentação, de prisão a um passado que não existe mais.
Olha que reflexão simples de se fazer. Para eu encontrar a paz, eu preciso deixar o passado para trás. Fácil. A gente consegue? Quanto do nosso passado continua marcado no como a gente se vê? Quanto daquilo que a gente viveu até agora está incorporado na forma como a gente se encara e encara a vida? E aí eu pergunto para vocês, o que no passado de vocês pode ser maior do que se verem como um milagre da vida também? O que daquilo que vocês já viveram justificaria vocês não assumirem o papel daqueles que são escolhidos por Deus para sobreviver todos os dias? O que pode ser maior? Que adversidade, que dificuldade, que fato de vida pode ser maior do que se ver como filho de Deus? Como filho de um Deus amoroso e justo? Racionalmente não tem explicação, mas as nossas emoções não estão organizadas o suficiente para a gente conseguir compreender e se libertar dessas amarras, dessas armaduras todas. E aí, por mais que essa história seja uma história repleta de emoção, o nosso dia a dia é um dia a dia muito armado ainda. Uma vez eu contando uma história como essa, eu encontrei com uma pessoa que ouviu a história da Golda, e aí depois eu a abracei e aproveitei o momento, achando que ela estaria sensibilizada com a história, e falei, você não é, e disse o que era o fato marcante da vida dela, você não é isso que te aconteceu. E aí ela ficava repetindo, não, mas está tudo bem, está tudo ótimo, a vida segue. A defesa dela era tão grande que ela negava que ela se pôs no papel de vítima daquele acontecimento, e ela se vê através disso. A dificuldade dela era tanta. E aí eu pensando, ela não é a única. Tem muito mais gente armada, tem muito atrás desses discursos de ódio, tem exatamente isso. Pessoas feridas, machucadas, que se armaram para não se machucar de novo e que esqueceram o momento de tirar essa armadura. E aí, eu posso ser uma pessoa muito inspirada pelas coisas que eu já li, que eu ouço, mas talvez eu não conseguisse colocar tanto amor como um amigo meu que eu chamei para reforçar a nossa conversa. Se é para sensibilizar, se é para falar de amor naquilo que ele tem de muito sublime, eu até indico para vocês, porque funciona muito comigo, recorro a Rubem Alves. E aí eu queria ler para vocês o texto que foi o meu amor à primeira leitura desse grande homem. O texto se chama O Santo Guerreiro contra o Dragão da Maldade. E ele diz, sempre tive pena de São Jorge, condenado eternamente a lutar com o dragão, a luta que nunca chega ao fim. Criança, eu imaginava que ele deveria ter mulher e filhos e que gostaria de poder voltar para casa para cuidar das coisas do amor e do prazer. E foi então que um velho contador de histórias, especialista em memórias perdidas, me revelou o terrível segredo. São Jorge brigava com o dragão porque queria. Bem que tinha tido uma chance de terminar com seu suplício sem fim. E relatou, era uma vez, há muito tempo, um jovem guerreiro se apaixonara por uma linda donzela. Tão bravo e belo ele era, que das vizinhanças todas as mulheres por ele se apaixonaram. Inclusive uma bruxa horrenda, que morava nos cenários desertos da lua, e que mesmo daquela distância infinita, com seus olhos telescópicos, havia contemplado o rosto do guerreiro. Mas seus olhos malvados, que tudo viam, viram também o romance do mancebo, que passeava mãos dadas com sua amada por viçosos jardins floridos. A inveja foi imensa, e lá das lonjuras ela lançou um feitiço, transformou a jovem princesa em dragão. Mas foi inútil. O bravo Jorge continuou apaixonado, por saber que no corpo escamoso do dragão morava sua paixão. Mais furiosa ficou a bruxa, que aumentou o feitiço. Decretou que o dragão encantado se transladasse para a lua, muito longe do apaixonado.
Mas Jorge não se deu por vencido. Em noite de lua cheia, montado em seu cavalo, cavalgou no luar e voou rumo à luz para sua amada encontrar. Pobre bruxa malvada viu-se condenada a ver os dois apaixonados, dragão e guerreiro, bem diante do seu nariz, a namorar. E invocou seu último feitiço. Se tu queres tua amada de volta, ela disse ao mancebo, terás de dar-lhe combate. No dia em que o ferires de morte, o feitiço se quebrará, e do cadáver do bicho a amada surgirá. E foi assim que a briga, sem fim, entre São Jorge e o dragão começou. Acontece que São Jorge não acreditou e tinha sempre o temor de que, morto o dragão, morto estaria o amor, e ficou brincando de lutar. E foi por isso que a briga nunca chegou ao fim. Passaram-se os séculos e daqui da terra se podia ver a briga de São Jorge e o dragão. Acontece que depois de tanto lutar, São Jorge acabou por se esquecer o que significava amar. Perdeu-se como amante, congelou-se como guerreiro. Acontece que os deuses, penalizados com tal destino, resolveram desterrar a bruxa para um asteroide distante. Liberto dos olhos da bruxa, o dragão voltou a ser o que era, a amante. Qual não foi a surpresa de São Jorge, quando de armadura lança a espada, pronto para a batalha, ao invés do horrendo dragão, encontrou-se com a amada. Os deuses esperavam sorrindo esse momento feliz. Mas o pobre São Jorge, depois de tanto lutar, já não sabia amar. Não quis tirar a armadura, tinha vergonha da nudez. Não largou a espada, não deixou sua lança. Não sabia abraçar, não sabia beijar. E o pobre guerreiro, outrora amante, compreendeu que o seu destino pelos séculos sem fim era só lutar. Especialista em poder, não sabia do prazer. E foi assim que orou aos deuses e lhes pediu seu último pedido, que a linda donzela fosse de novo transformada em dragão. E é por isso que até que o universo acabe, em noites de lua cheia, veremos o santo guerreiro lutando contra o dragão da maldade. História triste. Dizem que aconteceu na lua. Eu, ao contrário, penso que aconteceu na rua. Pois é este o destino daqueles que, forjados na dureza da luta, quando o milagre acontece, descobrem que não sabem o que fazer com a donzela que os espera. Mas é preciso que o leão se transforme em criança. Mas que leão? Animal forte, quer se ver despido de rugido, garra e juba. Melhor o poder que o prazer. Elegemos o santo guerreiro na esperança de que ele soubesse fazer amor e descobrimos perplexo que de tanto lutar perdeu a imaginação de amar. Parábola que dedico aos santos guerreiros destinados a lutar contra os dragões da maldade e incapazes de fazer amor com a cidade. Poesia pura, mas realidade pura. As nossas armaduras são defesas essenciais quando elas têm a finalidade de nos proteger, de nos aliviar, de nos fortalecer. Por isso, elas têm um tempo certo de duração. Só que qual a armadilha que a maioria de nós cai? Está confortável. A partir do momento que eu me sinto protegido com essa armadura, eu acho que nada mais de ruim pode me acontecer. E da mesma forma que eu me liberto do mal que possa me atingir, eu me privo de imensas possibilidades de amor e felicidade também. E a pior das armadilhas é exatamente quando essa armadura me dá sensações de poder. Porque aí eu me coloco igual São Jorge, querendo não me proteger, mas querendo sentir o gosto do poder, querendo controlar a mim, querendo controlar os outros, querendo controlar a minha realidade. E aí é onde a gente se perde. Por isso, como eu acredito que o destino de todos aqui é muito melhor do que o São Jorge, eu queria fazer um convite a todos vocês. Aproveitando toda a proteção, toda a energia que existe nesse lugar, eu queria que vocês, por um instante, fechassem os olhos.
com toda a coragem, com toda a fé, com toda a capacidade de se entregar, eu quero que vocês se visualizem retirando as suas armaduras. Que vocês se permitam se libertar dessas amarras, desses bloqueios, dessas defesas exageradas ou enrijecidas, que muito mais limitam do que protegem. E eu quero que vocês se vejam sem essas armaduras, sem essa casca toda. O que vocês encontram embaixo disso tudo? Eu queria que vocês visualizassem mentalmente, fazendo o caminho de vir até aqui à frente, que deixassem aqui no chão essas armaduras, suas lanças, suas espadas, aquele chicotinho da autopunição, então, pode deixar aqui na frente. Toda a rigidez, todas as crenças de perfeição exagerada, todas as cobranças de uma transformação mágica, todo o medo das suas fragilidades, deixa tudo aqui na frente. Pode trazer, pode entregar aqui que vai ser bem cuidado. E eu quero que vocês se visualizem retornando aos seus lugares, mais leves, aliviados desse peso desnecessário, libertos daquilo que os aprisionava. E podem ir abrindo os olhos, ficando confortáveis. Todo mundo bem? Alguém se sentindo desconfortável, sentindo falta de alguma peça? Eu queria que vocês se permitissem se olhar desse jeito, sem esses pesos desnecessários, sem essas cobranças fantasiosas, idealizadas demais, muitas vezes hipócritas até, essas máscaras do como tem que ser, e simplesmente se percebessem como estão. Se percebessem com a bagagem que trazem, da história que trilharam até aqui, de tudo que fizeram, do como fizeram, do melhor que deram de si, dentro daquilo que podiam fazer. Que se percebam dessa forma e que possam se sentir à vontade ao se ver dessa forma. Isso é auto-amor. É simplesmente ser você do jeito que você é. Sem se classificar, sem se comparar, sem se depreciar, sem elogios exagerados, honesta, franca e objetivamente, se olhando como são. Com as fraquezas que tem, com os valores que tem, com os recursos que reconhecem que podem usar a seu favor. Esse é o caminho de eu me libertar desses pesos, de eu me amar verdadeiramente como eu sou, para que eu possa verdadeiramente deixar que o outro seja como ele é. Quando eu me permito e me sinto confortável nesse quem eu sou, eu também dou ao outro o direito dele ser como ele é, no ritmo dele, do jeito dele, como ele dá conta de ser. Mas para isso eu preciso avaliar não só os meus discursos, mas especialmente os meus pensamentos. Que tipo de cobranças eu me faço? Que tipo de condutas exageradas eu aprendi que era o correto, sem avaliar se era o melhor para mim? Porque o que nos impede de simplesmente se ver como é, se amar dessa forma e ter essa sensação de aceitação? Tanto de crença equivocada, de aprovações e reprovações, de imposições de padrões,
sem a liberdade e a espontaneidade de construir isso em respeito a si próprio, respeitando a sua individualidade e a sua própria autonomia. A construção do quem nós somos, ela é feita de uma forma que tem um referencial muito forte e necessário, que é o referencial familiar, o referencial social, o referencial religioso. Só que são referências em que eu devo fazer o filtro do quanto disso é congruente com o que eu já trago dentro de mim, com aquilo que é a minha particularidade, o meu jeito, o meu modo de interpretar e de colher disso tudo aquilo que é o mais válido e mais saudável e equilibrado para mim. Eu posso fazer isso. E aí vem um outro exemplo que eu gostaria que vocês vissem e revissem, e agora com um olhar talvez um pouco diferente, que é aquela animação chamada Viva, a Vida é uma Festa. Quem aqui já assistiu? Então, nesse filme, ele tem um exemplo belíssimo dessa construção, dessa liberdade, dessa coragem de ser quem eu sou, mesmo que para isso eu tenha que romper com determinados laços que muitas vezes mais amarram do que realmente incentivam e orientam. Aquilo que ele tem de mais legítimo, de mais verdadeiro dele, é a afinidade dele com a música. E a família dele não permite que ele viva isso. E aí, ao mesmo tempo que ele vai lutar por aquilo que ele acredita, que fala muito do quem ele acaba se distanciando demais desse referencial. E aí ele acaba se perdendo. Então, esse equilíbrio do quanto que essa referência me apoia e me protege, do quanto que às vezes ela me aprisiona da minha liberdade de ser espontaneamente quem eu sou, vem muito pela via daquilo que eu recebo de aprovação e reprovação, daquilo que me é lícito ou condenado ter. E aí muitas vezes quando eu faço esse movimento de liberdade do ser quem eu sou, vem uma vozinha da culpa lá dentro dizendo, está errado, já não te disseram que não pode. Mas essa vozinha é uma vozinha que respeita quem eu sou? Ou é uma vozinha que acha que é regra para todo mundo e que todo mundo tem que se encaixar no molde pré-fabricado? Esse filme é um filme belíssimo, nesse movimento de você se reconhecer, ter coragem e liberdade de construir o quem você é, sem virar as costas para essa referência, mas sem ter uma obediência cega a tudo que ela diz. Esse é o ponto que a gente precisa avaliar como anda o nosso amor, para que a gente possa avaliar também como está a nossa tolerância. É esse equilíbrio do como eu me vejo, trazendo aquilo que é do outro, mas tendo bem claro o que é meu legitimamente, o que é do outro, porque, embora seja do outro, eu acho válido também trazer para mim. Essa é uma construção muito sutil, que muitos de nós fazemos no piloto automático, por isso não percebemos o quanto desses comandos, desses gatilhos, dessas armadilhas emocionais, são coisas que simplesmente dizem, você não está caminhando no caminho que é o teu natural. E você está se atropelando num caminho do se ouvir e ouvir conteúdos, imposições, cobranças externas, que não necessariamente são cobranças respeitosas em relação a você, em relação aos seus limites, em relação aos seus recursos mais valiosos, que é a sua individualidade. Mas um dos exemplos mais lindos desse filme é exatamente a compreensão do que seja imortalidade. Como eles fazem muito referência à cultura dos mortos dentro da cultura mexicana, eles mostram exatamente o Dia dos Mortos como um momento em que a família reverencia a história daqueles que compartilharam esses laços de afeto com eles. E aí, conforme as pessoas vão sendo esquecidas e a foto delas não é mais colocada em altares no Dia dos Mortos, elas simplesmente deixam de existir. Vaporiza. E aí, por isso que eles trabalham tanto para esse ser lembrado pela própria família. E aí eu pergunto para vocês, como vocês estão construindo a história de vocês hoje, para que ela não se perca quando a existência física de vocês não estiver mais aqui? O que vocês estão plantando hoje para que a história de vocês marque outras vidas? Para que, igual a Golda, a vida de vocês transforme outras vidas?
se multiplique, se perpetue em valores, em afetos, em exemplos, naquilo que vocês deram de melhor de vocês para o outro também. Ser imortal não é só ser um espírito eterno, mas é construir uma história verdadeira, sólida o suficiente, para que essa caminhada não seja uma caminhada de sobrevivência, mas uma caminhada verdadeiramente de amor e felicidade. Mas como esse ponto de equilíbrio não é um ponto tão fácil, eu trouxe só algumas expressões para a gente refletir um pouco sobre como que a gente consegue fazer esse movimento do se perceber e do perceber ao outro. Madre Teresa tem uma frase que diz: pessoas boas merecem ser amadas, pessoas ruins precisam ser amadas. E uma vez eu li essa frase sendo utilizada para uma reflexão, mas uma reflexão muito do quanto a gente julga o outro. Se o que eu vejo no outro é o jeito que eu acho adequado de amar, ok, o outro merece o meu amor. Julgar, criticar o como o outro ama ou como o outro demonstra o seu amor não nos cabe. O que nos cabe fazer? Avaliar o quanto que esse amor permite uma relação. E eu trouxe o exemplo de Madre Teresa porque assim que eu recebi o livro Pelas Ruas de Calcutá, quando eu li a orelha do livro, eu falei, opa, já pulou a lista de prioridades. Os outros livros vão para a gaveta, este vai ser o lido da vez. Não dei conta de chegar nem na metade. Porque cada vez que ela questiona a fé dela e a humanidade dela, e eu ia trazer essa reflexão para a minha humanidade, aí o peso era forte. Mas o que é que ela quer dizer com uma frase como essa? Trazendo a humanidade. Porque a gente olha a Madre Teresa como um daqueles exemplos sublimes. O desprendimento, a obra de caridade dela é algo absurdo. Como que ela pode dizer que tem gente que merece e tem gente que precisa? É simplesmente porque ela jamais deixaria de fazer o que ela fazia por julgar o merecimento de quem quer que fosse. Mas as sensações nela, é óbvio que não eram as mesmas. Quando o meu desprendimento, o meu fazer por você é por alguém doce, afável, receptivo, que tranquilo para mim fazer isso. Quando eu vou fazer isso por alguém que é agressivo, que é resistente, que às vezes até me maltrata, o meu sentimento não é o mesmo. As minhas sensações não são as mesmas, porque a minha defesa, dentro do limite daquilo que é necessário, vai dizer, calma, tenha prudência, cuidado com essa pessoa. Mas é um cuidado real, não é um cuidado do meu julgamento e da minha crítica pessoal. E está certo, não tem nada de errado nisso. Isso faz parte da nossa humanidade. Ah, eu fiquei com raiva. Ah, eu não gostei. No sentido de egoísmo, de achar que só tem que ser do meu jeito, não. Mas me sentir chocado com o que eu vejo, me sentir agredido por alguém que tem um jeito de falar mais bruto, é o normal, eu sou de carne e osso. Mas aí a gente olha a Madre Teresa naquele exemplo mais desprendido e pensa, eu tenho que ser igual ela, branda, mansa, sempre, chova canivete, e eu estou ali com toda essa doçura. Não é isso. A gente adultera, a gente distorce a compreensão de como que é o nosso funcionamento, como que é o natural da nossa humanidade, e por isso que a gente se chicoteia quando não age dessa forma que a gente idealizou. Mas não está errado o nosso sentir quando a gente faz o melhor do que a gente pode. E quando a gente está respeitando o nosso limite ao fazer isso. E aí tem um provérbio chinês que fala exatamente a mesma coisa. Me ame quando eu menos merecer, porque é quando eu mais preciso. Quando eu mudo o referencial para o me, aí eu já avalio diferente. Porque na hora que sou eu que estou precisando desse amor, eu quero que tenha alguém desprendido, corajoso, esforçado o suficiente para me trazer esse amor. Mesmo quando eu estou azedo, mesmo quando eu estou amarrado, mesmo quando eu estou fechado. Eu quero receber. Eu gostaria que alguém fizesse. Então é esse balanço que eu preciso fazer. Não julgar do mérito, mas saber que amar alguém é justamente aceitá-lo do jeito que ele é.
e saber que aquele jeito é o melhor que ele pode ser. E me olhar me aceitando de tal forma que eu queira ser cada vez melhor e me esforce ao máximo para fazer o melhor pelo outro também. Óbvio que sabendo que uma coisa é fazer caridade, outra coisa é conviver e se relacionar. Não por acaso a mensagem do Evangelho para abrir nossa palestra foi qual? Amai os vossos inimigos. O que o Evangelho nos faz refletir com essa mensagem? Que eu tenho que trazer para dentro da minha casa o meu inimigo? Não. Que eu não tenho que ser revanchista, nem alimentar ódios, nem desejos de vingança, nem querer achar que eu tenho o direito de estar corrigindo o outro ou ditando para ele como ele deveria ser. Mas saber que ele tem dentro dele habilidades, valores e capacidades que podem me atingir e fazer o mal. Aí sim. Eu posso conviver com essa pessoa com o mesmo grau de afinidade, de conforto, de sensibilidade com que eu convivo com uma pessoa amiga? Não. Mas o meu sentimento de aceitação e de respeito ao jeito que ele é, precisa ser o mesmo. Isso é ter equilíbrio. Isso é descer do pedestal da nossa arrogância de julgar os outros, mas mesmo assim ofertar um amor verdadeiro e honesto no melhor das suas possibilidades. Então, que eu possa avaliar não só aquilo que é possível, mas compreender que relação não é uma coisa que acontece naturalmente. Relação é construção. Afetos precisam ser construídos e investidos para que respeito, confiança, solidariedade, fraternidade saiam do campo das ideias e vire atitude e vivência real. Eu preciso compreender tudo isso, mas especialmente me disponibilizar para viver isso da forma mais equilibrada para o que é possível e para o que é o meu limite, para aquilo que eu dou conta. E aí Joana de Ângeles tem uma frase que nos remete ainda mais a refletir sobre esse equilíbrio. Ela fala: ama sempre, mas não te permitas relacionamentos conflituosos sobre a justificativa de que tens a missão de salvar o outro, porque ninguém é capaz de tornar feliz aquele que a si mesmo se recusa à alegria de ser pleno. A caridade começa em casa, a gente já sabe, mas o que é essa caridade? É respeitar, é perdoar, é ser abnegado, não é aceitar humilhação, violência, agressão, distrato, nunca. Em hipótese alguma, aceitar isso é ser tolerante e compassivo, de forma alguma. A partir do momento que o meu auto-amor está sendo agredido, porque o outro vai fazer isso, eu não tenho essa missão caridosa no sentido cristão, de fechar os olhos para um mal que tanto faz mal para o outro como não faz mal para mim. Amar ao próximo como a si mesmo. Então aquilo que eu tolero não é humilhação, nem agressão, nem distrato. Tolerar é no sentido de tolerar um dia ruim, tolerar dificuldades, tolerar um momento em que um outro precisa mais do outro, mas nunca o poder da sobreposição de um sobre o outro. Nunca a anulação de um por conta da insegurança do outro. Nunca. Mas aí eu preciso avaliar das duas perspectivas. Quando é esse outro que não se permite ser pleno, quando é esse outro que se coloca nessa postura do fragilizadozinho, venha a ser o missionário que vai salvar a minha vida, aí eu me coloco numa postura de me ver como a própria Madre Teresa. E eu estou me vendo de uma forma equivocada e eu vou para essa relação de uma forma desequilibrada. Porque eu estou me desrespeitando e o que eu vou oferecer para o outro não vai conseguir salvá-lo. E quando sou eu que me visto do papel de vítima, que me visto das minhas inseguranças, que me coloco como coitadinho, todo mundo tem a obrigação de vir cuidar das minhas carências, o que é que eu faço em relação ao outro? Sobrecarrego, sugo, cobro, machuco, violento. O ponto de equilíbrio é o ponto do amor que respeita os meus limites e respeita a minha essência e o quem eu sou.
Aí sim eu consigo ter o discernimento daquilo que eu posso fazer pelo outro e da relação possível junto a esse outro. Mas vamos observar uma outra pessoa que fala muito bem desse amor? Tem um psicólogo chamado Robert Holden, que no livro A Arte de Ser Amado, ele lista só algumas coisinhas que eu gostaria que vocês refletissem. Ele fala que quanto mais a gente se ama, mais é capaz de amar os outros. Mas, ao contrário, quanto menos você se ama, mais crítico se torna em relação aos outros. Quanto menos você se ama, mais acusa os outros de não amá-lo. Quanto menos você se ama, mais torna difícil para as pessoas o amarem. Quanto menos você se ama, mais tenta controlar seus relacionamentos. Quanto menos você se ama, mais testa o amor das outras pessoas. Quanto menos você se ama, mais reclamações tem sobre os outros. Quanto menos você se ama, mais teme se comprometer com o amor. Quanto menos você se ama, mais na defensiva você fica. Quanto menos você se ama, mais tenta mudar o outro. Robert Holden, do livro A Arte de Amar e Ser Amado. Eu só posso amar o outro com toda a verdade que o amor pode trazer, quando eu investir esse amor primeiro em mim. Aí sim, o meu ir para o outro com tolerância, com perdão, é dentro das minhas possibilidades reais, e o que eu vou oferecer para o outro é uma ajuda real, não daquilo que eu quero impor para ele, mas aquilo que também o respeita, naquilo que realmente é a necessidade dele. Eu sei que falar de tudo isso pode parecer muita cobrança, mas para quem já deixou o chicotinho da autopunição aqui, vocês não vão estar se sentindo cobrados nesse instante, mas orientados, espero eu. E eu queria que vocês, ao avaliar a própria intolerância ou o próprio auto-amor, fizessem pelo filtro daquelas sensações de inferioridade e superioridade. Quando eu me sinto inferior, eu vou atacar o outro para compensar isso. Quando eu me sinto superior, eu vou agredir o outro para manter isso. Isso é a armadilha do poder. Vocês já aprenderam com São Jorge e não vão cair mais nela. Né? Então, eu espero sinceramente que o exemplo da Golda seja uma inspiração para todos vocês, mas compreendendo a humanidade de vocês e respeitando a humanidade de vocês, eu vou dar uma chance de vocês recomporem suas defesas e reajustarem os recursos que trouxeram até aqui. Infelizmente, lamento dizer a vocês que aquilo tudo que vocês deixaram aqui na frente, a espiritualidade levou para a reciclagem. Não está mais aqui. Mas eles deixaram aqui várias plumas de auto-perdão, de autoaceitação, de misericórdia, de piedade, de respeito. E aí, quando a prece for feita, eu quero que vocês visualizem vindo até aqui à frente e pegando tantas quantas vocês acharem que precisam, tantas quantas vocês tiverem a convicção de que merecem. Porque seja qual for o caminho que trilharam, seja por que motivos vestiram suas armaduras, eu espero que agora, ao se verem desnudos, vocês tenham a confiança de que nada tira a dignidade e o merecimento de vocês de se manterem como filhos de Deus, merecedores de um amor infinito, de uma bondade soberana. Nada pode os envergonhar, nada pode os diminuir, quando vocês têm a certeza de que, independente do que fizerem, amanhã podem fazer melhor. Mas eu espero, sinceramente, que ao se olharem, vocês o façam, vendo em cada um de vocês o milagre da vida, que vocês vejam em cada um de vocês, não a vítima do que vocês viveram, mas aqueles a quem Deus escolheu para sobreviver todos os dias. Que vocês façam uso pleno e amoroso de todas as possibilidades que isso traz. Então, boa noite para todos. Até a próxima.